Meu nome é Amábile Vitória, eu sou acadêmica da quarta fase do curso de Pedagogia no Instituto Federal Catarinense, Campus Videira, e orientanda dos professores Marcos Mesquita e Bruno Aranha no projeto Rock, Sociedade e Crítica Social, Reflexões Sociológicas a partir do rock brasileiro dos anos 1980 e 1990. Nesse vídeo eu vou tentar explanar um pouquinho mais sobre o projeto, explicando qual é o nosso foco de estudo, a metodologia utilizada para que essa pesquisa aconteça, os objetivos e os dados obtidos desde o início do projeto até aqui, e de que forma esses resultados se relacionam com os objetivos específicos propostos no início do projeto da pesquisa. Bom, então, como o próprio título já menciona, o foco desse projeto de pesquisa é o rock e a sua relação com a sociedade. Então, nós buscamos analisar o rock como uma fonte de criação musical e como um gênero musical que, desde seu surgimento, representa uma forma de reflexão crítica sobre a sociedade como um todo. Então, a partir disso, o enfoque da pesquisa está na análise das produções musicais, álbuns e canções das bandas brasileiras de rock dos anos 80 e 90, especificamente, que trazem reflexões e conceitos sociológicos que nos permitem pensar e refletir sobre a organização da sociedade brasileira como um todo. Então, seus problemas crônicos como desigualdade social, violência, preconceitos com grupos mais vulneráveis e também conceitos sociológicos, políticos, sociais e econômicos. Então, dessa forma, o objetivo geral desse projeto de pesquisa é justamente analisar de que forma as músicas produzidas por essas bandas brasileiras de rock dos anos 80 e 90 nos permitem pensar e refletir sobre a sociedade brasileira e as suas estruturas, tanto econômicas, sociais, políticas e culturais, refletindo principalmente sobre a época em que isso aconteceu, que inclusive era num período pós-ditadura militar. Para que isso aconteça, esse projeto de pesquisa está sendo realizado utilizando uma metodologia de pesquisa bibliográfica. Então, o embasamento é feito a partir de textos que contextualizam e apresentam a história do rock, a sua origem, e também a análise de músicas que são feitas elencando alguns elementos, como o momento histórico em que ela foi produzida, como essa música possibilita pensar esses processos econômicos, políticos, sociais, culturais, do momento em que elas foram produzidas. Bom, então, se tratando dos resultados obtidos até aqui, das discussões já realizadas, como eu já comentei, as análises estão sendo feitas a partir de bibliografias, então de textos e documentos já escritos. E inicialmente eu fiz a análise de 2 textos. Um deles é O que é Rock, do Paulo Chacon, e também um texto de uma estudante da UFPB, a Helena Silva, que se chama Legião Urbana, Crítica Social e Rock nos anos 80 e 90. A partir deles, eu pude ter uma contextualização da origem do rock. O texto do Paulo Chacon traz uma contextualização mais completa, tanto nacional quanto internacional. E o texto da Helena aborda mais especificamente o surgimento do rock no cenário brasileiro. Então, a partir disso, alguns dados que foram obtidos o surgimento do rock. Então, surge o rock como gênero musical em meados de 1950 nos Estados Unidos, e ele tem forte influência de ritmos da música negra, então principalmente o rhythm and blues e o jazz, que tinham como principal característica uma movimentação
muito expressiva do corpo. Então o rock ele presumia a liberdade física e não tinha regras. No Brasil, o rock surge em meados de 1955, mas ele passa tanto nacionalmente quanto internacionalmente por uma crise e retoma seu espaço somente em 1962, internacionalmente com rock inglês da Inglaterra, com bandas como Rolling Stones, Beatles e The Who, e aqui no Brasil com Roberto Carlos e Erasmo Carlos, que caracterizam a Jovem Guarda. Mas é em 1980 que o rock tem o seu grande ponto alto, com a chegada do B-Rock, rock brasileiro ou simplesmente rock dos anos 80. Esse rock chega com grandes reflexos do movimento punk, que era um movimento que trazia uma batida mais pesada e violenta e com visuais também bastante expressivos. E além do punk também trazia a New Wave, que era um punk que era domesticado, então ele foi mais romantizado para fins comerciais. Bom, então além dessa característica de influência do punk e da New Wave, as principais características que representavam o rock dos anos 80 eram também uma postura anti-MPB. Quando o rock chega ao Brasil, ele não é bem recebido por alguns críticos que argumentavam que eles estariam tomando o lugar da MPB. Então o B-Rock ele adota justamente uma postura anti-MPB, porque eles acreditavam que a MPB romantizava muito as suas formas de expressão e de manifestação. E eles queriam revolucionar essas formas, serem mais incisivos. Então, por isso eles adotam essa postura anti-MPB, o que mais tarde muda, porque eles recebem apoio justamente da MPB, e a partir de 1985 o rock acaba se aliando à MPB, e algumas bandas, inclusive, que tinham essa postura acabam admitindo que faziam parte da MPB. Outra coisa também era um caráter de protesto e libertação, manifestação, que era muito presente. E a partir disso também, um dos nossos objetivos específicos era estudar o desenvolvimento do rock em alguns estados brasileiros, e eu fiz análise de alguns textos que falavam sobre o rock em 3 estados, no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Nos 3 estados, a influência do punk era muito grande. Então, no Rio de Janeiro, o ponto alto do rock foi com certeza o surgimento do Círculo Voador e também da Rádio Fluminense FM. O Círculo Voador foi responsável por apresentar diversas bandas e artistas para o rock. E as principais bandas que é possível citar são a Blitz, Barão Vermelho e o Paralamas do Sucesso, que são bandas que, inclusive, hoje ainda lançam algumas músicas. Em Brasília, o cenário era mais propício também para manifestos, e os jovens que faziam parte das bandas do Brasil eram todos jovens que moravam fora ou que já haviam morado em outros países e que tinham muito contato com o punk, então eles traziam muito essa influência. E em Brasília, as principais bandas que foram criadas foi Capital Inicial, Plebe Rude e Legião Urbana. E em São Paulo, junto à influência punk, também teve muito a influência das casas de show, onde surgem as bandas Titãs, a Revolução por Minuto e o Traje a Rigor. Todas elas com músicas, com letras muito expressivas que traziam protestos e que falavam sobre o momento em que elas foram produzidas. Então, esses foram os dados obtidos até aqui. O projeto de pesquisa ainda não está finalizado, ainda temos próximos passos que envolverão justamente a análise das músicas e refletir como elas pensam a sociedade, pensavam a sociedade da época em que foram produzidas, para alcançar outros objetivos além dos que já foram alcançados.
Além disso, eu acredito que esse projeto de pesquisa também evidencia a importância do rock como algo além de um gênero musical, e sim como uma forma de expressão e de representação de crítica social, e também evidencia a importância desse projeto de pesquisa como um instrumento para salientar o papel do rock na sociedade. Então seria isso. Muito obrigada pela atenção.